Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso, então aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Olá, meu nome é Aline Camargo, eu sou fisioterapeuta formada há 6 anos, atuo com crianças na neuropediatria, né, com deficiências e atraso de desenvolvimento, e crianças neurotípicas com diagnóstico de TEA. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, vai ministrar o curso de desenvolvimento neuropsicomotor. Vamos lá para a primeira aula de desenvolvimento uterino. Bom, quis trazer um pouquinho nessa primeira aula como é o desenvolvimento uterino, né, da criança, do feto, como as características que mudam na mãe também, e o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, a gente vai abordar um pouquinho desses tópicos nesta aula. Então, para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho de desenvolvimento humano. Então, que é o período que precede o nascimento, que é chamado de desenvolvimento embrionário. Então, antes, né, de ter um bebê, ele é um embrião, né? Dele se formar dentro do útero, ele é um embrião. Então, esse processo, ele é caracterizado pelo óvulo, né? E pelo espermatozoide, e aí ele vira um embrião. Então, aí acontece, né, as etapas de desenvolvimento dentro do útero da criança, e aí ele vai se desenvolvendo mês a mês, semana a semana, dia a dia. Então, esse desenvolvimento, ele é muito importante justamente para quando ele nascer, ele ser uma criança, um bebê saudável, ou mesmo que venha a ter algum atraso, alguma deficiência, mas todas essas etapas são importantes. E a gente vai ver um pouquinho o porquê que essas etapas e, às vezes, né, o seguir regras, né, que a mãe precisa seguir, abrir mão de algumas coisas é tão importante para esse desenvolvimento. Bom, então a gente sabe que o bebê, ele passa pelo amadurecimento físico, né, ao longo da gestação, e ele vive ali dentro da barriga experiências. Então, tudo que a mãe sente, tudo que a mãe passa durante a gestação, seja nervoso, alegria, riso, choro, o bebê sente. Lógico que a gente tem algumas fases que ele sente um pouco mais do que outras, né? Então, isso vai começar, daqui a pouco a gente vai abordar essa idade mais ou menos, mas quando ele começa realmente a sentir. Então, a gestação, ela é dividida em 3 estágios. A primeira é classificada a fase germinal, então, que dura de 10 a 14 dias, que envolve a concepção e a implantação do feto no útero. Então, se a gente for pensar, desses 10 a 14 dias, é aquela fase que eu falei para vocês, do óvulo e do espermatozoide, que eles estão ali se encontrando e para formar o embrião. O estágio embrionário é que vai da 2ª semana à 8ª. Então, é o principal momento de formação de alguns órgãos, né, para o desenvolvimento dos sistemas essenciais do corpo, principalmente o coração. Então, quando a criança, né, quando o feto, né, não é criança ainda, mas quando o feto, ele
ele é concebido, né? Então ele tá lá, tá o óvulo e o espermatozoide, eles se juntam, né, nessa fase germinal, que é mais ou menos esses 10 a 14 dias depois de uma menstruação da mulher, e ele se forma um embrião, ele vai passar da segunda semana até a oitava semana, justamente para se formar. E aí, quando a gente fala até a oitava semana, se a gente for pensar, é quase 2 meses de gestação. Então, é a partir dessa oitava semana que você vai fazer um ultrassom e consegue já observar, às vezes, o coração do bebê. Então, você já consegue ouvir, você já consegue, não consegue sentir ele ainda, mas já tem ali o saco embrionário, tem o embrião, já tem a placenta, já tem o cordão. Então, esse básico para o bebê começar a se formar já tá ali, né? Então, a partir da oitava semana, é possível já ouvir o coraçãozinho do bebê. E aí, depois da oitava semana, a gente tem um estágio fetal, que vai da oitava semana até o parto. Então, ali até, a gente fala de 38 a 40 semanas, né? Dentro de um parto típico. Passou de 40 semanas, a gente sabe que hoje em dia tem alguns serviços de saúde que eles esperam até 42 semanas. E vai muito também da questão da mulher, da saúde da mulher durante a gestação. Se ela passou por uma gestação tranquila, se ela tem condições de esperar mais um pouco, né? Então, assim, se o bebê não está em sofrimento. Então, a gente fala até o parto, mas entre ali 38 e 40 semanas, que é o mais, que é dentro do típico, né? Tem mulheres que esperam, sim, 41, 42 semanas. Então, esse é o último estágio, o fetal. E aí, aqui eu trouxe uma imagem para vocês, que é mais ou menos como se forma, né? Na parte lá mais da biologia, não vou entrar muito nessa imagem agora, que mais para frente a gente vai falar um pouquinho, mas só para passar para vocês que um feto, ele começa lá, né, o óvulo fertilizado, e aí ele vai se multiplicando, né? Então, até ele virar uma célula cheia de células, né? Então, ele vai se multiplicando. Aí, o feto de 4 semanas é o que eu falei lá no slide anterior. Tem alguns órgãos que são principais para a formação. Então, eles são os primeiros a se formar, né? Então, nessa primeira imagem, por exemplo, a gente já tem uma réplica ali do corpinho, né? Então, se a gente for observar a imagem, a gente tem quase uma coluna feita, né? Que não tá totalmente formada, mas a imagem ali, um pouquinho da coluna, já tem o coraçãozinho batendo e ele tá envolvido ali pela placenta. Um feto de 10 semanas, ele já tem algumas outras características. Então, a partir ali do terceiro mês, que é 10ª semana, a gente já tá quase entrando no terceiro mês de gestação, né? Então, ele já tem mais coisas formadas. Então, você já consegue ver um bebezinho, a forma de um bebezinho, né? Então, você consegue ver a cabecinha, já consegue ver um bracinho, uma perninha. Ainda é muito difícil de ver as características, mas aí a gente já consegue ver a coluna terminando de se formar, né? Em formação, ela não termina nessa fase, mas em formação. E aí, um feto de 15 semanas, você observa que as perninhas elas já estão mais desenvolvidas. E um feto com 20 semanas já começa a se observar órgãos também, né? Então, ali dentro, mais ou menos de entre 20 e 24, é feito o exame morfológico, né? Tanto no primeiro, né? Quase aqui nessa fase, a gente faz o primeiro morfológico. Então, o primeiro morfológico, para ver as questões faciais. Então, se tem alguma disfunção facial, porque já tá mais formadinho. Então, o primeiro morfológico a partir da 12ª semana, mais ou menos, né? Tem médicos que gostam de fazer com 11 semanas e alguns dias.
Tem médico que gosta de fazer um pouquinho mais tarde, com 13 semanas e alguns dias. Então, depende muito do médico, mas mais ou menos ali a partir da 12ª semana. E o segundo morfológico, que é nessa fase aqui, quando o feto tem mais ou menos ali 20, 22 semanas, que é o segundo. Então, mais ou menos, eu vou colocar 22 semanas, que é entre a média, tá? Então, tem médico que sim, faz antes, um pouquinho antes. Tem médico que faz até 24 semanas. Então, depende muito do serviço, né? Então, tem aí essa diferença um pouquinho se você for buscar um serviço particular, um serviço de SUS. Depende do médico também que vai te atender, mas é mais ou menos na 22ª semana. E o que observa nessa 22ª semana, né? Então, no primeiro morfológico, vê as questões faciais, então vê se tem algum problema no coração, vê se tem algum outro problema de desenvolvimento cerebral, se tá tudo ok. No segundo morfológico, que já é quando o feto já tá maiorzinho, então ele já desenvolveu muitas coisas, né? Então o cérebro já tá se formando melhor, a coluna também já tá mais fechadinha. E aí é nessa fase que a gente consegue ver se a coluna tá ok, se tá todas as vértebras fechadas, se não tem nenhuma malformação nessa coluna, se não tem nenhuma malformação em algum órgão. E por que isso é tão importante, né? Justamente que se tiver alguma malformação, às vezes é possível intervir dentro, né? Quando a criança está dentro do útero, então intraútero. Eu não preciso esperar essa criança terminar de desenvolver, terminar de completar lá as 39 semanas, nascer, para eu fazer uma intervenção. Então, eu consigo fazer com que essa criança tenha uma condição melhor de qualidade de vida quando ela nascer, se eu intervir ou medicar, enfim, dentro do útero, que é o caso quando a criança não fecha a coluna, né? Então, a nossa coluna, ela tem as vértebras, tem os discos, e dentro desse disco a gente tem terminação nervosa, sensitiva, que é o que passa, né, questão de movimento, sensibilidade. Se eu não tenho uma coluna bem formada, toda bonitinha, né, então assim, com a capa certinho, com as terminações nervosas, e tem uma pele que passa por cima, eu não consigo proteger essa coluna. Então, a gente tem camadas que protegem. Então, além, né, dos ossos, né, tem as vértebras. Então, além disso, tem as terminações nervosas e eu tenho uma capa que protege, tem a musculatura que protege e depois vem a pele. Então, se eu não tenho todas essas camadas formadas, a minha coluna ela fica para fora, que é o caso da mielomeningocele. Então, é uma malformação da coluna. E se eu descubro antes, eu consigo fazer com que, hoje nem todos os serviços fazem, né, esse tipo de trabalho, mas tem médicos já que conseguem abordar intraútero para conseguir fechar essa coluna e que essa criança nasça e não tenha nenhum atraso de desenvolvimento, nenhum aspecto neurológico por conta desse não fechamento dessa coluna, né? E no primeiro morfológico, que eu acabei me esquecendo, é o que a gente também consegue diagnosticar se tem síndrome de Down. Então, os olhinhos, o nariz, a boquinha, ver se tem alguma disfunção facial, justamente para a gente conseguir, né? No caso da síndrome de Down, não tem como fazer uma intervenção cirúrgica, que é uma síndrome genética, porém, eu consigo fazer com que eu prepare essa família para receber esse tipo de criança, né? Então, que ela receba essa criança, né? Então, se você é uma mãe que está assistindo, para você ir se preparando durante a gestação, para que você se prepare durante a gestação, procure ajuda, às vezes, de um psicólogo para elaborar essa parte que a criança tem esse diagnóstico. Então, é importante a gente descobrir essas fases e saber desse desenvolvimento, justamente para ir se preparando durante a gestação, porque a gente tem esses 9 meses para entender como essa criança vai vir e o que ela precisa da gente. Então, né, um pouquinho
das fases, né? Então, o ovócito é o tipo de célula germinativa feminina, né? Então, o óvulo, que é ele, né? Que então ele vai estar lá no ovário, e ele que é o órgão que vai se encontrar com o espermatozoide, que vem do homem, então ele vai se formar um zigoto, que é o processo de fertilização. E aí ele vai iniciar uma nova vida, né? Então, a partir daquele momento que eles se encontram, eles já começam a se produzir. Então, a célula, os dois juntos, né, formam uma célula só. E aí, a partir disso, com o espermatozoide e com o óvulo, né, o ovócito, eles conseguem se juntar numa célula e eles vão começar a se multiplicar, que é aquela imagem que eu mostrei para vocês anteriormente, que é uma célula que vai se formando, se formando, se formando, até chegar no embrião, né? Então, até chegar no feto. Então, o embrião, ele vai se formando, se formando, se formando, chega ali no feto, que é quando o bebê já está começando a se formar, né? Começando a ter as características de um bebê mesmo, né? E aí a gente tem a idade da fertilização, né? Que aí é mais conhecido como idade gestacional. O que é essa idade gestacional? É quando a gente vai no médico, né? E o médico pergunta assim: você tá grávida, e aí? Qual foi a data da última menstruação? E aí você vai lá e relembrar, foi tal dia. Então, essa idade gestacional é mais ou menos, né, o que os médicos falam da data da última menstruação. Então, o último período menstrual normal, né? Então, assim, hoje, por exemplo, hoje é dia 10. E aí, desse dia 10, a última menstruação sua foi dia 20 do mês anterior. Então, a idade gestacional vai começar a contar a partir dessa data do dia 20. Mas tem como saber exatamente o dia que, né, que foi feito o bebê, que foi fertilizado? Não exatamente. Por isso que os médicos usam essa data da última menstruação, porque foi o último ciclo normal que você teve sem fertilização. Então, você teve a data da última menstruação, você menstruou, e aí nesse ciclo, nesse próximo ciclo, você ovulou, né? Então, depois que a gente menstrua, 14 dias depois, a gente ovula, e aí começa, né? Se o espermatozoide entra ali no ovário que tá ovulando, né? No óvulo que tá ali preparado, acaba engravidando. Então, como a gente menstrua, né, e depois de 14 dias ovula, eles contam a partir da data da última menstruação, justamente para não ficar perdido esse número no meio do caminho. Então, como fazer essa conta, né? Como saber se 14 dias depois você ovulou e foi no primeiro dia da ovulação, ou foi no segundo dia, ou foi no terceiro dia. Então, depende muito, né? Então, tem mulher que já engravida ali no primeiro dia que ovulou. Então, basicamente são mais ou menos 5 dias ali que você ovula. Então, por isso que para ficar meio que regra, meio que padrão, a gente usa a idade gestacional como a data da última menstruação. Lógico que aí você vai fazer os ultrassons e vai observar que tem alguns ultrassons que vai dar um pouco para mais ou para menos da data da última menstruação. Se der muito diferente, geralmente o médico usa a data da última menstruação para não se perder. Mas às vezes dá pouquinha diferença. Então, aí eles acabam, dependendo do médico, usando também a data do ultrassom, né? Então, dependendo do tamanho do feto. E aí, principalmente, essa idade gestacional vai mudando no decorrer da gestação. Por quê? Porque o feto, ele tem um padrão de crescimento, né? Depois, logo por frente, tem uma imagem de padrão de crescimento, o que acontece. Mas, chega lá no final da gestação, às vezes, da data da última menstruação, você tá de 32 semanas, mas no ultrassom tá dando quase, 33 e 1 dia. Então, quase uma semana de diferença. Por que isso acontece? Por conta do peso do bebê, por conta do desenvolvimento do bebê. Então, dá um pouquinho essa diferença, mas o médico sempre conta da menstruação, da data da última menstruação, justamente para não se perder, para marcar o parto. Por quê? Se a gente se a gente pensa que eu tô, né, da data da última menstruação,
lá de 30 semanas, e aí do ultrassom eu tô de 31 e 5 dias, quase 32, estão dando quase 2 semanas de diferença. Então, é como se a gente antecipasse esse parto. Então, fala, nossa, tá já quase na hora de nascer lá quando tiver de 40 semanas. E eu não tenho aquele feeling de esperar, de conseguir esperar para as mulheres que querem esperar para ter um parto normal. Então, eu não consigo esperar até as 42 semanas. Se eu não desconsidero essas diferenças quando chega lá no finalzinho, tá? Então, a clivagem, né, que é a sequência, então, tô lá com o embrião, vai acontecer a clivagem, que é um evento de sequência de divisões celulares mióticas que o zigoto sofre. Então, ele vai, né, durante essa clivagem, ele vai sofrer variação de tamanho, que é o que eu falei para vocês naquela imagem, que tem as célulazinhas se formando e aumentando. Então, num primeiro momento, eu tenho uma só, e aí eu me divido em 2, em 3, em 4, em 5, até que dentro de uma célula eu tenho várias célulazinhas. E aí, a partir desse momento, eu vou começar a fazer uma reprodução do meu sistema. Então, o feto, né, que ainda não é um feto, é um embrião, ele consegue ali se formando e se multiplicando para ir melhorando essa formação de órgãos, tecidos, partes do corpo. E aí a gente tem a mórula, que é um conjunto de 12 blastrômeros, que é através da glifagem. Então, que é aquele desenho que eu fiz para vocês, que ele vai se formando, e aí ele vai tendo várias células dentro de uma célula só. Então, esse estágio, ele ocorre de 3 a 4 dias após a fertilização, que é o tempo, né, do caminho que esse zigoto vai se implantar lá no útero. Então, eu preciso ter a fecundação, ter essa divisão ali celular no meio do caminho, e aí eu vou levar 4 dias para me instalar lá no útero. E quando o embrião se instala lá no útero, eu consigo fazer com que ele esteja acopladinho ali. E aí essa é a principal questão, né? Porque tá no comecinho. Então é quando a mulher começa a perceber que minha menstruação atrasou e que tem alguma coisa errada ali. Ou certa, quando a mulher quer muito, né? E aí os blastócitos, que é nesse estágio que a mórula, né, sofre, que já tá lá com 32, né, no processo lá de formação, que começa a sofrer mudanças, né? E aí, após, né, essa mórula chegar no útero, ela vai ser preenchida pelo líquido, que é o líquido amniótico, né? Então, quando a gente vai fazer ali ultrassom, naquele primeiro momento até a 8ª semana, isso tudo é até a 8ª semana, tá, gente? E aí, a partir disso, ele tem o líquido ali, tem a placenta, então tem o líquido amniótico que protege ele, e aí a gente tem um embrião. Então, a partir desse período, ele já não é mais zigoto, mórula, blastócitos, e aí a gente tem esse embrião formado. Então, eu tenho a gástrula, né? Também aí ali eu já tenho o embrião formado. E aí a gástrula, né? Ele nesse estágio é onde o embrião já na 3ª semana, então 3ª semana de gestação, a gente tá dentro do primeiro mês, tá? Ainda, que é quando o blastócito se transforma em gástrula. E aí esse processo é gastrulação. Então, durante essa fase, forma-se o disco embrionário trilaminar. Então, esse disco ele é responsável pelas 3 camadas germinativas da gástrula, que se diferenciam dos tecidos e órgãos do embrião. Então, é onde começa a se formar os órgãos e tecidos do embrião. Isso a partir da 3ª semana de gestação. Então, eu tenho um bebê que passou ali pelas mudanças, né? Eu tenho uma célula que era o óvulo, que tá ali se formando, que encontra com um espermatozoide, eles se juntam e eles começam a se multiplicar dentro da célula. Eles viram o zigoto,
depois vira um embrião, e aí desse embrião eu passo por uma fase chamada gástrula, que eu consigo fazer com que esse embrião passe por uma transformação de tecido, então células e tecidos. E aí eu consigo fazer com que esse embrião tenha ali a formação da pele, e é aquela imagenzinha, a primeira que a gente viu, que parece que não tem nada, né? É só parece um feto, mas ele ainda não tem forma. E essa parte de tecido, que é onde vai começar a se formar o feto mesmo, né? A divisão dos tecidos, dos órgãos, dos braços, né? E aí, depois dessa fase, eu tenho a neurula, que é quando o embrião nessa fase se desenvolve a placa neural. Então, também a partir da terceira, quarta gestação, que aí quando a gente vai fazer o primeiro ultrassom, que ele ali já tá a partir da oitava semana, né? Sexta a oitava, né? E quando a mulher ela descobre, ela já quer marcar o ultrassom. E se marca muito cedo, a partir da quarta semana, né? Então, eu tô de 4 semanas, acabei de descobrir, vou marcar. Acaba não conseguindo ver muita coisa, né? Então, às vezes do coração a gente nem consegue escutar nessa fase. Então, a partir da terceira, quarta semana, a gente tem mais uma formação. Então, eu tenho os tecidos. Então, eu já tenho o embrião ali, então dá para você ver que é uma célula envolta de tecido. E aí, nesse estágio, a partir da quarta semana, é o primeiro vestígio, né? A primeira parte que o sistema nervoso começa a se desenvolver. Então, eu começo a ver ali, numa réplica ali de cabecinha, que parece uma cabecinha, não parece ainda. Começa a se ver algo parecido com o encéfalo se formando, que é mais ou menos nessa terceira ou quarta fase. Então, eu tenho a pele se formando, eu tenho um sistema nervoso já se formando. E aí, acaba que nessa fase, né, então, a partir da quarta semana, a gente consegue observar também algumas anomalias, né? Então, os defeitos de crescimento, que é uma parte que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, mas que acaba afetando o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. Então, essas anormalidades, elas acontecem durante todo o estágio de desenvolvimento do embrião. Então, desde o comecinho, então, se eu tenho alguma falha dessas fases que eu falei para vocês, eu vou ter alguma malformação, alguma deformidade ali naquele feto. E aí, eu vou acabar atrapalhando esse desenvolvimento, né? Então, eu não vou ter um desenvolvimento certinho, como todas essas fases que eu falei para vocês. E aí, tem uma das coisas que pode acontecer durante aí nesse desenvolvimento de anomalia congênita é a fenda labial, né? Que é uma formação do lábio, né? Então, o lábio leporino, que não forma o céu da boca. E isso, em alguns ultrassons, lá quando vê a questão da face, a gente consegue observar, né? Então, eles fazem a medida, geralmente, né, no primeiro morfológico do narizinho, se tá bonitinho, da boquinha. Então, se aqui, essa parte entre nariz e boca tá numa distância normal, né, que eles têm um padrão de distância, e que se tá tudo formadinho, se tá tudo bonitinho. E se não tá, a gente já tem uma questão de que se eu não tenho essa parte bem formada, algo aconteceu ali no meu desenvolvimento e eu não vou conseguir formar certinho a minha boca e o meu palato, né? O meu céu da boca. Outras anomalias também, né? Que aqui eu coloquei para vocês, que é a presença de 3 rins, que pode acontecer nessa hora do desenvolvimento que está se formando, né? Mas não é regra, né? Então não é toda criança que vai ter e não é toda gestação, né? São alguns fatos que são mais raros. E aí eu tenho lá a partir da quarta semana, então, a última menstruação lá, lembra que eu falei para vocês? Foi dia 20 do mês anterior, né? E estamos no dia 10 e estou atrasada, né? Então, os sintomas mais comuns para eu saber que estou grávida. Então, a menstruação atrasada acaba aumentando a vontade de urinar, então a gente acaba ficando com mais vontade de ir no banheiro.
E aí, muitas mulheres acham que, porque eu tô com uma infecção de urina, porque, né, porque vai no banheiro toda hora e aí sai aquele pouquinho, mas também não sinto dor. Então, fica um pouquinho mais, né, meio em dúvida essa parte. Os seios ficam mais doloridos, mais inchados. Então, fica bem parecido porque você tá ali para menstruar. Então, de repente, tem mulher que sente muita dor, muito incômodo no seio. E aí, às vezes, fala, não, tá normal, né? Tô com cólica, tô com dor no seio, tô inchada e vou menstruar. Tá tudo sob controle. Aí começa a aparecer alguns enjoos que não são tão comuns de você sentir. Então, às vezes, algumas mulheres sentem isso, outras nem tanto, que é a cor da auréola, né? Então, ela muda um pouquinho de cor no começo, mas também muitas mulheres não percebem isso logo antes de descobrir, tá? Mas esse fator é mais comum quando a mulher já sabe que está grávida e começa a observar que tem mudança de coloração, né, no bico do seio, a linha do umbigo, então aquela linha que fica, né, no abdômen, na barriga ali, que é a linha alba que fica ali na musculatura do reto abdominal. Por quê? Essa linha ela vai aparecendo porque a musculatura ela vai começar a se afastar. Ela precisa relaxar agora, nesse momento, para conseguir fazer com que essa barriga cresça e o feto vá se desenvolvendo. Então, aparentemente, ela aparece ali. Quando a barriga ali já tá por volta dos 3, 4 meses, ela já começa a ficar mais escurinha. E depois que o bebê nasce, ela volta. E aí, algumas mulheres têm aquela diástase abdominal, né? Então, a mulher, ela precisa fazer, de repente, uma reabilitação ali de abdômen, de força de abdômen, porque aí ela relaxou tanto essa musculatura que ela precisa contrair novamente, fazer força para essa barriga voltar. Então, tem algumas mulheres que precisam de reabilitação e tem outras que não, que elas fazem, que elas conseguem, né, voltar ao corpo ao normal só depois do parto, assim, amamentando e voltando a fazer as atividades que ela conseguia. E aí, sintomas também que algumas mulheres sentem muito, outras nem tanto, desejos, né? Então, comidas diferentes, vontades diferentes, e que, ou em determinadas épocas uma curiosidade, né? Determinadas épocas da gestação, você observa que você sente vontade mais de comer determinado alimento. Então, de repente, você tá lá de 3 meses e você nem curtia muito abacaxi, e você começa a gostar de abacaxi. Ou você gostava mais de banana e já não consegue comer tanta banana. Então, são épocas que dizem que o bebê precisa de mais daquele nutriente, daquela vitamina, e você acaba dando para ele sem saber. Então, dá aquela vontade maior de comer determinados tipos de alimento que você talvez antes de engravidar não tinha tanto. E a fadiga e o sono, que vem, né, a partir ali do segundo mês de gestação, terceiro, e tem algumas mulheres que nessa fase perdura até o 4º mês, e aí depois vai embora, vida alegre, sem sono. E tem outras que passa a partir do 4º mês, melhora, só que a partir do 6º, 7º mês volta. Então retorna esse sono, esse cansaço, né? Então, no primeiro trimestre, que a gente fala aí, que é nos 3 primeiros meses, o sono fica muito intenso, a partir do 4º já dá uma melhorada, então no segundo trimestre é quando você tá mais ativa, quando a barriga tá começando a crescer e você tá a todo vapor. E aí no terceiro trimestre, que é a partir ali do 6º, 7º, mais ou menos, esse sono retorna, porque aí o bebê começa a demandar muito mais da mãe, né? Então ele tá terminando ali de se formar, ganhar peso e tudo mais, e ele demanda mais da energia dessa mãe. E aí, vamos lá. Estou grávida, descobri que estou grávida e sou uma mãe solo. Como que eu faço? Né? Então, apoio da família, ter uma rede de apoio, independente se é o pai da criança, ou se é sua mãe, ou se é sua vizinha, sua amiga, é muito importante.
porque é uma fase onde a mulher está mais vulnerável, onde ela está passando por muitas transformações do corpo dela, da parte de sensibilidade, hormonal. Então, é a parte, né, a fase que a mulher ela fica mais vulnerável, que ela precisa de apoio, né? Então, quando a mãe não é, né, carreira solo, que a gente fala, que tem ali a família, que tem o pai, as coisas fluem muito melhor, né? Porque ela tem um ambiente um pouco mais estabilizado para ela correr quando ela precisar. Porém, mesmo sabendo que alguns pais estão juntos ali com essas mães, alguns não querem, não queriam, não estavam esperando, não foi planejado, foi no susto, né? Estavam brigados. Isso tudo influencia durante a gestação. Então, eu preciso ter uma gestação um pouco mais tranquila, né? Então, eu preciso que esse pai ele dê segurança, né, emocional. Eu preciso que esse pai esteja presente. E esteja presente não é só na consulta, só no exame. Eu preciso que esse pai esteja ali, querendo participar, querendo ver a evolução dessa mulher, porque a mulher passa por muitas etapas. Então, no começo da gravidez está tudo maravilhoso, porque não mudou nada, não mudou o corpo. A partir de lá do segundo trimestre, já muda muita coisa, que é o que a gente vai abordar um pouquinho. Então, essa parceria desse casal, ela é muito importante, ela é necessária, né? Precisa ter muita conversa, muita troca, para justamente todas essas fases que a gente falou ocorra dentro da normalidade, né? Dentro do mais normal possível, para que essa família, quando chegar esse bebezinho, os dois estejam preparados, né? A gente fala muito que a mãe tem esses 9 meses para se preparar, porque tá ali, dentro da barriga dela, né? Então, tem um feto ali crescendo, tem um bebê ali se formando, que vai nascer e que vai precisar dela para mamar, que vai precisar dela para trocar. E a mãe já internaliza e já entende, já vira uma chavinha e fala: não, peraí, eu preciso mudar o meu olhar. Então, eu não queria, mas agora tem uma criança que depende de mim. Né? Ou eu queria muito e aí eu vou começar a estudar, eu vou começar a se preparar além do que a criança te prepara durante a gestação. Já o pai não, o pai ele não tem essas questões hormonais, né, mudando nele. Então o que ele vê? A mãe grávida, né, a barriga crescendo, as coisas de casa mudando, mas não tem essa viradinha de chave antes de nascer. A mãe já tem. Então por isso que a conversa, essa parceria, essa rede de apoio é muito importante. E aí, umas curiosidades para vocês, que o bebê, então, tá lá na barriga, né? Então, eu tenho um embrião ali se formando que vira feto, e aí ali a partir da 4ª semana, né, que ele já é um feto, eu tenho um bebê que ele tem, vou falar bebê, tá, gente, que eu não gosto muito de feto, para ficar mais sentimental, que esse bebê ele já tem uma forma ativa ali dentro da barriga. Então, ele já consegue fazer uma troca com a mãe, ele já consegue escutar, ele já consegue saber o que está acontecendo com a mãe, se a mãe está triste, se a mãe está alegre, se a mãe está dando risada, se a mãe está chorando. E muitos bebês, eles sentem isso dentro da barriga e eles conseguem conseguem também sentir. Então, muitos bebês sentem isso dentro da barriga e conseguem perceber o que está acontecendo com a mãe e também acabam passando pela mesma coisa que a mãe está passando. Então, às vezes a mãe está triste, ele também vai ficar triste, né? Ou ele vai tentar fazer alguma coisa para tentar deixar essa mãe feliz, né? Isso já dentro da barriga. Então, por isso que muitos casos de mães que não querem, né? Então, engravidam de forma sem planejamento, pensam em abortar, ou pensam lá, né, em tomar medicações, ou não fazer o pré-natal direitinho, não fazer tudo que precisa ser feito, porque não quer. E aí eu tenho um bebê que ele já consegue sentir essa frequência de que a minha mãe não me quer, então para que eu vou nascer? Então a chance de ter uma mãe que tem uma depressão pós-parto é muito maior.
e de que um bebê que tem algum aspecto cognitivo emocional futuramente é muito maior do que uma mãe que queria muito essa gravidez ou que não estava esperando, mas aceitou e também está curtindo muito essa gravidez, não foi planejada, né? Esse bebê tem menos chances de ter problemas cognitivos sociais quando for maior. Então, né, o bebê ele começa a ali sentir, ter essa troca com a mãe, e aí, assim, ao passar do tempo, ele também começa a ter uma troca com o pai, e dentro da barriga ele começa também a ter essas sensações de não ficar só paradinho. Então ele começa a se mexer, ele começa a perceber o espaço ali que tem dentro do útero, que ele tem um cordão, né? Que tem 2 cordões, que um passa sangue, um passa alimentação, né? Então ele consegue brincar com esse cordão. Na verdade é um só, tá, gente? Mas ele tem umas bifurcações e cada partezinha vem uma coisa do que o bebê precisa. E aí ele consegue fazer ali manobras dentro da barriga, por isso que tem mãe que sente muito que parece que tá dando uns rodopios, né? Parece que tem hora que tá de um lado, tem hora que tá de outro. E ele sobe, ele desce, e ele chuta. Mas tudo isso em forma de interação. Então, quando você conversa com... É meio louco, né? Mas assim, quando as mães conversam com a barriga, ou os pais também, né? Que é muito importante. Quando a criança nasce, ela tem capacidade de já ouvir a voz do pai e da mãe e já perceber que são eles, né? Então, de repente, a hora que nasce ali, se o médico fala com a criança fica lá, né? Porque ela chora a hora que nasce. Mas a hora que a mãe e o pai falam, ela para um pouquinho, presta atenção. E aí, quando a criança nasce e você continua conversando, a criança vai entendendo isso também, que são vocês, né? Que é o pai, que é a mãe que tá ali. Então, por isso que é muito importante ter uma qualidade de vida, assim, boa durante a gestação, se abdicar de alguns lazeres que vocês tinham, justamente para fazer com que essa criança tenha um desenvolvimento típico e que ela passe por essas etapas numa boa, né? Sem ter problemas aí no meio do caminho. Então, dos fatos que a gente precisa abdicar, né? Então, geralmente é a mulher que abdica mais do que o homem. Mais alimentação. Então, passar com uma nutricionista, passar ou com o ginecologista mesmo, né? Mas um dos dois que falar sobre alimentação, conversar o que é bom comer, o que não é, o que não dá para comer, né? Então tem alguns alimentos que realmente não fazem muito bem, que tem risco de contaminação, tem riscos de trazer doença pro feto, pro bebê, né, durante a gestação. Uso de drogas, principalmente o cigarro, cortar de vez, que é muito difícil, né? Então, quem tem o vício, então, às vezes, se é uma gravidez planejada, preparada, eu consigo me preparar antes, fazer com que o meu corpo se adapte com isso, e aí eu vou e paro de fumar, e quando vem de surpresa, eu não consigo parar de vez, mas é importante que pare, pelo menos durante a gravidez, depois for voltar, não tá tudo bem, mas tá tudo bem, mas porque é muito importante para a formação do bebê. E isso, né, o cigarro a gente fala que passa na corrente sanguínea. Então, querendo ou não, o bebê pode ter alguns problemas respiratórios só por conta da mãe fumar. Então, é muito arriscado, né? Ou outros problemas neurológicos. Bebidas, radiação, então se precisa de repente fazer algum exame só quando é realmente muito urgente, exames de radiação, ressonância, radiografia, tomografia, porque é uma coisa que também passa para o bebê. Então, eu caí, tomei um tombo, fraturei o punho, grávida. Será mesmo que eu preciso passar ou eu consigo só imobilizar e não preciso passar por essa radiografia? Ou não tem jeito, eu preciso passar. Então, ter esses cuidados, né? Adoecimento por vírus ou infecções, né? Então, isso também pode acabar passando para o bebê se você tem uma infecção muito grande, né? Seja por vírus, bactérias, pode sim passar para o bebê.
na época da pandemia, né, pelo Covid, a gente teve alguns casos de mães que estavam grávidas, que pegaram Covid e que tiveram que ter um parto prematuro por conta dessas infecções respiratórias, porque o pulmão dela não dava conta de suportar, né, de dar conta para ela, né, de dar suporte para ela e dar suporte para o bebê, e aí tiveram, né, que fazer cesáreas aí de emergência justamente para salvar a vida dos dois. Dá certo, sim, né, mas são coisas que tem algumas coisas que dá pra gente prevenir, né? E a idade do pai e da mãe, que a gente sabe que hoje em dia influencia muito, né? Então, se eu tenho uma idade um pouquinho mais avançada, a chance de eu ter um óvulo e um espermatozoide mais saudável para ter um embrião mais saudável é menor. Então, as chances de síndromes genéticas são maiores. E aí eu trouxe um pouquinho para vocês, mas que eu já fui falando, sobre as diferenças, né, da mãe e da criança durante as fases da gestação. Então, no primeiro trimestre, o corpo da mãe, ela começa a se adaptar à nova condição, mas ela não muda, né? Então, assim, o que vai mudar é dentro dela. A gente sabe ali que dentro dela, né? Então, o útero tá ali com já o embrião, então o embrião instalado, tem a placenta, tem o líquido amniótico, e aí começa que a mãe às vezes começa a engordar, né? Então, entra lá, eu como por 2. Não, você come por um só, né? O que a gente sente é um pouquinho mais de necessidade de se alimentar, às vezes, mais ao longo do dia. Então, se você não estava grávida antes e fazia 3 refeições por dia, você vai ver que você vai querer fazer mais refeições, porque o bebê necessita. Então, ele supre um pouco mais da sua energia, um pouquinho mais da sua questão calórica ali, né? Então, você precisa se alimentar mais vezes. Não que você precisa comer ali numa refeição só por 2 e pro dia todo, né? Então, já começam as oscilações emocionais, hormonais, né? Então, a mulher fica um pouco mais estressada, um pouco mais chorona. Isso só no começo da gravidez, mas isso perdura pela gravidez inteira. E aí, essas oscilações emocionais, elas são bem parecidas com um período de TPM, só que aí a TPM, ela vai ter um período, né? Então, é ali de 7 a 10 dias, pronto, passou, tchau, só no mês seguinte. Na mulher grávida, não. Na mulher grávida, essas oscilações não tem período certo para acontecer. O sono, o cansaço, os seios começam a ficar um pouquinho maiores, mais sensíveis, né? Então, tudo isso vai mudando ali dentro da mãe, né? Então, o desenvolvimento do bebê também, ele tá com uma multiplicação veloz, então as células, que nem eu falei para vocês, elas começam a se formar. E aí, após a 8ª semana, a criança já tem braços, pernas aparentes e já começa a formação dos dedos, né? Então, a criança, ela é bem pequenininha, né? O feto, ele é bem pequenininho. E aí, o coraçãozinho, né? Como eu falei pra vocês, ele já começa ali a bater. Então, aqui tá a partir da 4ª semana, porque ele é bem pequenininho. Mas a partir da 8ª mesmo que a gente consegue escutar dentro do ultrassom. Mas o coraçãozinho já tá batendo já desde ali que ele formou o embrião, tá? A formação agora é no primeiro trimestre, né? Então, nesse primeiro trimestre, o bebê já começa ali a formar o coraçãozinho, você já consegue ir ali no ultrassom e já escutar. Os hormônios já estão mudando da mãe, mas a barriga já não cresce tanto. No segundo trimestre, tende a ser uma fase mais tranquila, como eu falei pra vocês, porque o sono começa a melhorar. A barriga, ela já não tá tão grande, mas ela já tá ali começando a formar, então é a fase que a mulher consegue curtir um pouquinho mais a barriga, mas a disposição também aumenta, né? Os hormônios estão ali todo vapor, então também a mulher fica mais estressada, mais sensível, mas ela não tem nenhuma impedição de fazer, né? Então ela tá ativa, então ela consegue fazer tudo que ela quer. Então, ela consegue limpar a casa, ela consegue trabalhar, ela consegue dirigir, ela sobe, ela desce, ela faz qualquer coisa. Porque tem uma questão de pico, né, de hormônio, porque o bebê tá se desenvolvendo, mas não é a fase que ele precisa mais desse suporte dela, né?
E aí, esse período do segundo trimestre, que é do quarto ao sexto, desculpa, do quarto ao sétimo, é um momento mágico porque a mãe consegue começar a sentir o bebê se mexer. Então, primeiro a mãe que sente, porque sente umas ondulações, sente uns arrepios ali dentro, que fica aquela sensação de que o que está acontecendo, se é gases, se é o bebê mexendo, né? Então, é o bebê já mexendo, é o bebê já começando ali a dar sinais para conversar com a mãe, né, de uma forma um pouco mais ativa, né? Porque antes é só por pensamento, você conversa com a barriga sem sentir nada. Então, é o momento que é mais mágico para a mãe. E aí, o coração também tá batendo mais alto, que dá para ouvir com o esteto. E aí, o bebê, ele já termina a sua formação nesse segundo trimestre, né? Então, a coluna já tá bonitinha. Então, o segundo trimestre, ele vai, né? Então, primeiro, ele vai, o primeiro trimestre, até mais ou menos a 12ª semana. O segundo trimestre até mais ou menos 24, 26 semanas. E o terceiro trimestre até mais ou menos as 40 semanas, né? 40, 42, né? Tem um pouquinho ali de oscilação, né? Dependendo do site e da fonte que você procura. E aí o bebê ele já tá formadinho nesse segundo trimestre, né? Que é esse aqui que a gente tá falando. Que é ali no morfológico que você já vai descobrir se a coluna tá formadinha, se tá tudo bonitinho. E o vínculo já tá mais estabelecido, né? Então tá ficando um pouco mais real, porque a barriga tá crescendo, o bebê já tá se mexendo. Então é uma fase que é muito mágica e que a mulher está mais disposta, ela está mais radiante, ela tá com uma energia maior do que ela tinha quando não estava grávida. E aí as mudanças do quarto ao sexto mês já começa, né? Os sintomas do início já começa a aparecer, né? Desaparecer, desculpa. E aí, assim, a mulher já tem um pouco menos de sono, um pouquinho menos de enjoo, né? Então, é uma fase que a mulher tá mais ativa, né? E aí, o bebê nessa fase começa seus movimentos respiratórios, começa a mexer as mãozinhas, então é aí nesses movimentos que a gente começa a sentir essas ondulações dentro da barriga. E aí, do quarto ao sexto também é possível já descobrir o sexo do bebê, então aí é a hora de fazer o chá revelação, quando a mulher quer. E aí, entre 17 e 18 semanas, o feto, né, o bebê ele ainda é pequeno, mas ele já consegue sugar e engolir e piscar. Então, já consegue ter algumas funções dentro da barriga. Então, se a gente for pensar isso lá no desenvolvimento motor da criança quando ela nasce, são coisas muito importantes, porque se eu não tenho esse reflexo de sugar, eu não consigo mamar. E aí, se eu não consigo engolir, né? Eu mamo, não consigo engolir, eu não tenho essa fase da laringe, da traqueia funcionando. Então, eu não consigo respirar para conseguir me ajudar ali no sugar e eu não consigo engolir, né? Então, isso é muito importante. E aí, ele já pisca dentro lá da barriga e aí começa a crescer, né? Os cabelos, os cílios, as sobrancelhas. E aí, os movimentos ficam mais intensos a partir mais ou menos da 20ª semana, que é quase no finalzinho do segundo trimestre, né? E aí, no terceiro trimestre, é a fase um pouquinho mais crítica, porque a barriga da mãe está crescendo mais, cada vez mais, e começa a ficar mais pesada, então o bebê começa a crescer mais, ele começa a ter mais, a pedir mais energia da mãe, a pedir mais alimentos saudáveis da mãe, justamente para ter energia para preparar para nascer, né? Então, essa fase, às vezes,
a mãe fica um pouco mais cansada, às vezes a mãe fica mais sonolenta de novo, né? Aí começa os inchaços, as dores, né? Então o corpo tá mudando cada vez mais, então a base de suporte da mãe ela já não é com um pezinho mais paralelo, né? Então ela já não consegue andar assim, ela já vai começando a abrir a base de suporte, ela já começa a ficar com a coluna um pouco mais retificada do que o normal, porque a barriga pesa para frente. O meu equilíbrio já muda, a minha percepção de espaço já muda. Então, se eu preciso levantar daqui da mesa e sem barriga, eu vou levantar, então eu vou colocar a cadeira para trás, vou virar e vou levantar. Se eu tenho uma barriga grande já nessa fase, eu vou fazer os mesmos movimentos, né? Porque eu tenho já isso internalizado. Mas a hora que eu for levantar, o peso do meu corpo é maior, então é como basicamente quando a gente engorda muito, então o nosso suporte fica diferente. Da hora que eu vou levantar, a minha barriga, o meu corpo pende um pouco para frente, então eu preciso tomar mais cuidado com o equilíbrio para não cair nessa fase final. Eu preciso tomar um pouco mais de cuidado em algumas posturas, porque às vezes a nossa cabeça quer fazer as coisas, mas o corpo também muda. Então, a mulher ela precisa ter essa percepção, né? Mudar um pouquinho essa percepção do seu corpo no espaço. E isso acaba mudando. E aí nessa fase, né? Então os seios já tá bem inchados, já tá bem formados lá os ductos mamários. E aí pode acontecer o colostro, né? Então, que é aquele líquidozinho que começa a vazar do seio no finalzinho da gestação. E também a vontade de urinar aumenta muito maior, porque o bebê tá fazendo mais pressão ali dentro da barriga, então ele tá mais pesado. E aí o bebê, ele já tem todo o sistema formado, e aí agora é só nesse terceiro trimestre os reajustes, né? Então, terminar de formar ali o que ficou faltando, dar aquele brilho, né? Aquele ponto final para o bebê nascer. Então, ele vai, nessa fase, ganhar peso e crescer dentro da barriga. Então, entre a 27ª semana e a 32ª é a hora que ele dobra de tamanho. Então, mas ele estava tão pequenininho, né? Lá quando eu estava com 24 semanas, 26 semanas, e aí de repente ele dá um boom e ele cresce e ele fica maior mesmo, né? Então ele já começa a abrir os olhos e perceber as luzes que fica fora do útero. Então o bebê ele já consegue identificar os sons, né? E observar as luzes, né? Então isso quando ele nascer já vai ficar muito mais evidente. E aí, com 35 semanas, o corpo da mãe se prepara, já começa a se preparar pro parto, então a criança ali ela já começa a virar, já começa a perceber que, olha, eu preciso, ou eu vou ficar sentadão e vai evoluir para uma cesárea, ou eu vou começar a virar e vou me preparar para nascer, então eu preciso de mais energia, eu preciso de mais força para eu conseguir virar e ficar posicionado para eu nascer, porque tanto a mãe quanto o bebê fazem força para a hora do parto, né? E ainda com 40 semanas, o bebê ele já tá completamente preparado para viver fora do útero, só que ele pode demorar mais 2 semanas para nascer. Então vai depender de cada gestação, porque tem mulheres que vai até as 42 semanas, como eu falei para vocês no comecinho da aula. Então, mas a partir ali das 40 semanas ele já está totalmente preparado. E a gente sabe que tem alguns que gostam de vir um pouquinho mais cedo, ali 37, 38 semanas, 39 semanas, mas ainda está dentro do pré-termo, né? Então a criança ela não vai nascer prematura. Abaixo disso, abaixo das 36 semanas, é considerado prematuro, mas é um prematuro que tá ali no limite, assim, sabe? Então, ele já tá com tudo formadinho e se ele quiser nascer, ele nasce. Pode ser que tenha algum atraso ou pode ser que tenha algum problema mais respiratório, mas não é regra, tá? O bebê que nasce muito prematuro, então ali a partir da 22ª, 24ª, 26ª,
28ª. Então, tem crianças, né, até a 28ª que é prematuro extremo, que aí precisa ficar mais tempo na UTI, precisa de suporte ventilatório, porque não tem tudo formado, né? Então, antes lá das 27, não tá formado, né? Tá muito pequeno. Então, eu preciso, né, que essa criança se forme. E aí eu trouxe aqui umas imagens para vocês da evolução do feto, como ele fica ali na barriga e como ele vai virando lá, ó, no finalzinho. Então, a partir da 27ª ele já dobrou de tamanho, né? Ele tá maior. E a partir da 35ª, aqui ele virou antes, né? Na imagem ele já tá, né? Vocês podem ver que na 30ª semana, ele tá com a cabecinha aqui pra cima, ó. E aí, na semana seguinte, ele já começa a virar, ó. E aí, na 34ª, ele já tá com a cabeça viradinha ao contrário, né? Isso é muito importante também, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Aqui também é um pouquinho uma imagem do desenvolvimento fetal que eu falei pra vocês, né? Então, lá a multiplicação celular na primeira semana. Na segunda, ele já começa a se formar lá o zigoto. Na terceira, o sistema nervoso central, né? O sistema nervoso começa a se formar, o cérebro começa, o encéfalo começa ali a se formar, começa a criar parte ali, fazer parte do desenvolvimento. O coraçãozinho tá a todo vapor. E aí já começa, né? Olho, membro, orelha, palato. Então, na semana lá da 7ª à 8ª, mais ou menos, o palato e os dentes, a boquinha, que isso é muito importante, lembra lá para uma formação do lábio leporino. E aí começa a se formar a genitália. Então, assim, tudo vai se formando e se adaptando. Então, tem a semana certa para se formar. E aí, eu tenho as adaptações e as melhorias daquele órgão durante a gestação. Esses slides eu trouxe um pouquinho, que é mais ou menos o que fala cada imagem para vocês, mas para vocês lerem depois. E cada semana, né, o que realmente acontece em cada semana e mês de gestação. E que vocês vão observar que é basicamente o que a gente falou na aula, é mais um resuminho. E que é muito importante saber dessas formações para a gente tomar esses certos cuidados, fazer esses exames preventivos que a mulher precisa fazer, para justamente, se tem alguma coisa que a mulher possa fazer ou alguma medicação que ela possa tomar para prevenir, é importante que ela tome, que ela faça durante a gestação, né? Então, o deixar, né, de lado, não vou fazer, não vou tomar, não vou cuidar, pode acarretar nas malformações. E aqui falar um pouquinho sobre o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, antes da gente pensar, né, na questão cognitiva, a gente tem um feto ali, né, um bebê que está se formando, que está percebendo ali dentro da barriga os movimentos, o espaço que ele tem, que ele recebe alimentação, que ele respira por ali e que ele consegue brincar e que ele consegue conversar e ter essa troca com a mãe, né? Que é muito importante, tanto com a mãe quanto com o pai. Então, eu começo a conversar, a mãe e o pai começam a conversar e o bebê começa a responder em forma de chute, em forma de carinho ali. E aí, a partir desse momento, a partir do momento que você descobre que tá grávida, é muito importante, que é aquela loucura que eu falei pra vocês, conversar com a barriga realmente. Por quê? O bebê, ele já tá sentindo, ele já tá ouvindo, ele já tá sabendo o que tá acontecendo, que ele tá se desenvolvendo. Isso desde o comecinho, mas se torna um pouco mais evidente a partir do 3º, 4º mês, que é quando os sentidos estão mais formados, né? Os olhinhos e ouvido, né? Então, isso se torna um pouco mais concreto para o bebê, mas não que ele não ouça e que não sinta antes, né? Então, conversar, escutar música. Então, muitas mães falam que às vezes, porque eu escutava música clássica, música calma durante a gestação. Será que ele sente falta disso? Com certeza. Mas se você tinha uma vida mais agitada, mais na correria, trabalhava, ele também vai sentir. Então, ele vai sentir falta dessa agitação.
poxa, ele passou 9 meses ali com você, correndo para cima e para baixo. Então, ele precisa entender que ele nasceu e que ele não faz parte mais daquela correria e que ele precisa ficar calmo agora, né? Então, isso acaba se tornando um vínculo que vocês têm com a criança, e aí isso acaba acarretando no desenvolvimento cognitivo. Então, eu tenho uma criança que vai nascer, né? Um bebê que vai nascer lá com 39 semanas, com 38, ali dentro do típico. E aí eu vou ter essas questões que eu fiz essa criação de vínculo, essa conversa, e isso vai fazer com que essa minha criança ela tenha um desenvolvimento cognitivo. Então, eu vou fazer com que essa criança ela desenvolva partes do cérebro que ela lembre, né, quando ela nascer, né? Então, ela consegue fazer e sentir tudo o que foi passado durante a gravidez para ela. Então, isso vai fazendo com que o cérebro dela, o encéfalo dela, comece a ter esses sentimentos e ter essas percepções, né? E aí o cérebro, ele é um órgão, né, do corpo humano desenvolvido mais sensíveis aos efeitos nocivos de ambiente do intraútero. Então, se a gente for pensar, além dos outros sentidos, ele é o mais que sofre alterações. Então, por isso que ter uma alimentação saudável, ter uma atividade física diária, não fazer uso de substâncias, ter um apoio da família, não passar nervoso. Isso pensando, né, numa gestação perfeita e sem alterações. Mas a gente sabe que somos humanos e que nem tudo a gente consegue controlar. Então, o passar estresse, às vezes, acaba trazendo de terceiros, né? Não é nosso, né? Então, eu não consigo, às vezes, me preparar ou me prevenir de passar algum estresse, né? Mas eu consigo lidar ali com a situação de que esse estresse não perdure, de que aquela sensação ruim, a tristeza, não perdure, porque o bebê vai acabar sentindo e vai acabar trazendo problemas sociocognitivos para ele, né? Socioemocionais. E aí, se a gente for falar das questões socioemocionais, a gente entra num fato de que eu vou ter uma criança, lembra que eu falei para vocês? Que podem ter problemas, né, nessa parte, e ela vai ficar com dificuldade de lidar com estranhos, lidar com frustrações, lidar com o ambiente turbulento por conta dessas vivências intraútero. Então, ter essa qualidade de vida para o bebê vai fazer muita falta lá na frente, né? Então, assim, eu posso ter uma insegurança emocional quando eu for um pouco maior. Então, eu não ter essa habilidade. Agora, se você consegue fazer com que essa criança se sinta protegida, se sinta amada, se sinta acolhida, ela vai ser uma criança muito mais independente, muito mais atirada nas atividades, tanto na hora de trabalhar, na hora de estudar, porque ela teve esse suporte, ela teve essa segurança. Agora, quando a criança não tem, ela pode ter essas dificuldades até de separação. Então, o desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivo, ele é determinado por interações complexas entre fatores genéticos, que determina, né, o potencial de cada indivíduo, e as influências ambientais pré- e pós-natais, que foi tudo isso que a gente comentou. Então, se eu tenho algum problema intraútero, pós-útero, se eu tenho uma mãe com depressão que rejeita essa criança, né? Então, se eu não tenho uma estabilidade dentro de casa, se eu não tenho uma rede de apoio, se eu tenho alguma questão genética também por conta de idade, ou uma predisposição que eu possa passar para a criança, né? Geralmente ou a mãe ou o pai que passa, mas eu posso ter uma criança com alguma disfunção cognitiva ou com alguma questão neuropsicomotora que a gente fala tanto de parte motora como psicológica, né? Então, o social está envolvido, o afeto está envolvido. Eu não vou ter uma criança preparada para lidar com tudo que vai acontecer com ela no desenvolvimento pós
né? Então, a partir do momento que ela nasce, pós-natal ali, a partir do momento que ela nasce, eu vou ter uma criança mais insegura, né? Então, todas essas fases que a gente comentou nessa aula é muito importante para o desenvolvimento da criança. Então, a partir do momento que foi concebido, ela, né, teve lá as multiplicações celulares, ela foi se desenvolvendo. A mãe também teve uma interação boa, mesmo que ela não queria, ela aceitou, ou ela queria muito e era muito esperado. E ela teve tudo dentro da normalidade, ela passou o menos estresse possível, conversou com essa criança, brincou com essa criança na barriga. O pai também foi participativo. Foi tudo muito gostoso, muito prazeroso para essa criança dentro da barriga. Ela vai ter um desenvolvimento neuropsicomotor melhor, né? Então, as chances dessa criança ter menos problemas sociais quando for maior é menor, né? Então, a gente previne que essa criança seja insegura ou seja dependente dessa família para sempre, né? Então, todas essas fases são importantes. Então, dentro dessa primeira aula, eu quis trazer um pouquinho para vocês de todo esse desenvolvimento da criança, do bebê, do que acontece com a mãe, e que é muito importante ter esse suporte familiar, essa rede de apoio, para que essa criança tenha um bom desenvolvimento cognitivo. E se eu tenho um desenvolvimento cognitivo bom, consequentemente, eu tenho uma parte motora, neuropsicomotora muito melhor, e eu tenho um desenvolvimento, tenho chances de me desenvolver da melhor maneira possível. Então, a partir dessa aula, eu queria que vocês refletissem um pouquinho do quanto é importante a gente passar para essas mães e quem é mãe que está assistindo, o quanto é importante a gente curtir cada momento realmente dessa gestação e se preocupar o menos tempo possível, né? Então, assim, se preocupar mais com a criança e com você do que com as picuinhas do lado, porque isso tudo interfere no desenvolvimento infantil. Muito obrigada por essa aula. Até a próxima.